Olá pessoal, hoje nós vamos dar início às nossas aulas e apresentamos o módulo 5, estrutura de condição. Vamos lá? Deixo aqui uma imagem para vocês que mostra: é feliz? Sim, segue fazendo o mesmo. Não quer ser feliz? Sim, muda algo. Não, segue fazendo o mesmo. E a frase do Pablo Neruda: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Veja que tanto a imagem como a nossa frase, ela nos trata de escolhas, tomadas de decisão. É isso que vai tratar esse módulo, né? São as estruturas de condição, as estruturas de decisão. Qual caminho eu devo tomar? Eu vou para a direita, vou para a esquerda. Então, esse módulo ele vai mostrar para nós as estruturas de condição e por isso que a gente está tratando de escolha, tá certo? Então, como eu falei, o objetivo do módulo é compreender e aplicar as estruturas condicionais, tá? Eu deixo aqui outra imagem, né, que nos mostra um fluxograma, né, que trata de um algoritmo onde pede para digitar a idade, vai ler a idade e aí ele vai ver uma condição, uma decisão aqui. Ó, a idade é maior ou igual a 18? Se a resposta for verdadeira, ele vai escrever na tela: você é maior de idade. Se a resposta for falsa, vai escrever na tela: você é menor de idade. E finalizar. É isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? De tomada de decisão. Se a decisão, dependendo do dado que for informado, vai me levar para um caminho ou vai me levar para um outro caminho, tá certo? Vamos ver isso? Então aqui na agenda de hoje nós vamos ter os operadores aritméticos, relacionais e lógicos, nós vamos ver as estruturas de programação, vamos focar na estrutura de decisão, nas estruturas de decisão, que nós temos se então, se não e escolha caso. Aqui eu deixo o mesmo exemplo que nós temos aqui, ó, dessa imagem aqui do slide anterior, só que nesse slide aqui a gente já tem o algoritmo feito no Visual G, né? Então olha só, eu tenho um algoritmo que eu chamei de condição, eu tenho a variável idade do tipo inteiro. E aí eu inicio o meu algoritmo, escrevendo na tela o quê? Digite sua idade. E aí vai ler do teclado a idade, tá certo? Esse é o comandinho novo, ó, essa parte aqui que é o comando novo que nós vamos aprender agora. Esse é o comando novo, ó, que nós vamos estar aprendendo, é o C, tá? Esse comando, ele é um comando de decisão, nós vamos ver lá na frente, tá? Aqui é só um exemplo, para vocês verem o que nós vamos ver, tá? Então, nós vamos ver aqui a idade, né? Se a idade for maior ou igual a 18, então é uma decisão que eu vou tomar. Depende do quê? Depende do que a pessoa escreveu, digitou no teclado. Depende do que ela digitou no teclado, do que foi lido aqui. Então, se a idade for maior do que 18, ele vai escrever na tela: você é maior de idade. Se não, vai escrever: você é menor de idade. Simples assim. Mas nós vamos ver isso melhor lá na frente, tá bom? Antes da gente ver esse comando C, nós precisamos conhecer os operadores, né? Existem vários operadores, vocês já conhecem um e nós vamos apresentar outros, né, para vocês. Na realidade, vocês conhecem todos, mas a gente só vai apresentar aqui no contexto da programação, tá certo? Então, olha só, quem são os operadores? Vocês já conhecem, né? Os operadores são usados na programação para incrementar, decrementar, comparar e analisar dados. Então, para isso que eu uso os operadores quando eu programo. E a gente tem três tipos: os operadores aritméticos, que são esses aqui, vocês já conhecem, não é? Os operadores relacionais, que são esses daqui, vocês também conhecem, não conhecem? E os operadores lógicos, esse aqui vocês quase não viram, né? Esses lógicos, eles tratam assim:
uma coisa e outra coisa, é para comparar, né? Ó, ou uma coisa ou outra. E o não quero tal coisa, tá certo? Nós vamos ver isso agora. Aqui, ó, os operadores aritméticos, já conhecem, né? Para que eu uso operador aritmético na computação? Para fazer cálculo. Eu preciso fazer cálculo e obter resultados numéricos, então eu uso os operadores aritméticos, tá? Olha aqui, vocês já conhecem, né? Aqui temos o símbolo, a descrição e um exemplo para vocês. Então, aqui é a adição, esse símbolo para subtração, esse aqui é para multiplicação, divisão. Esses operadores de precedência são usados para usar quando o número é positivo ou negativo. Esse símbolo ele é usado para potência e exponenciação. Esse símbolo usado para divisão, operador de divisão inteira. E o mod ou porcento é usado para o resto da divisão inteira. Então, pessoal, vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho a soma, 5 mais 2 é 7, 5 menos 2, 3, 5 vezes 2, 10, 5 dividido por 2, 2,5. Quando eu quero colocar um número positivo, eu coloco na frente o sinal positivo. E o negativo, eu coloco na frente o sinal de menos, né, que é o negativo. Quando eu quero uma potência, uma exponenciação, então eu uso dessa forma. 5 elevado a 2, tá certo? Vai dar 25. E quando eu uso essa barra aqui ao contrário, então seria 5 dividido por 2, ele vai me dar só a parte inteira, tá? Só a parte inteira, tá? Ó. Quando eu uso 5 mod 2, ele vai me dar o resto. O mod e o porcento têm a mesma função de dar o resto da divisão inteira, tá certo? Então, só para vocês entenderem esse mod e esse símbolo aqui, eu vou colocar um exemplo aqui, né? Vou fazer aqui, ó, 5 dividido por 2. Aí a gente faz aquela continha que a gente já está acostumado a fazer, né? 2 vezes 2, 4. Então, 5 menos 4 dá 1. Tô fazendo igual lá na infância, né? E aí, então, esse 2 aqui é esse operador de divisão aqui, ó, tá certo? E esse 1 aqui é esse resto da divisão aqui, tá certo? Porém, esse cara aqui, ó, tá vendo? É o 2,5, que é a divisão mesmo. Se a gente fosse terminar essa conta, a gente chegaria nessa divisão aqui de 2,5, não é mesmo? Porque aqui eu colocaria uma vírgula, aqui entra o número 0, dando 10. Aqui eu coloco o número 5, que 5 vezes 2, 10. Aqui eu coloco 10, né? E aqui eu termino, então, essa divisão que deu um resultado fracionário, tá certo? Simples assim. Bom, outra coisa que é importante a gente saber é essa questão dos operadores de precedência, né? Que são esses dois aqui, o positivo e negativo. Quando você tem o negativo, ele vai inverter o sinal do operando. E quando você tem o positivo, ele não altera em nada o valor. Isso aí vocês já sabem, vem lá da matemática, né? Outra coisa que é importante saber são a ordem das operações aritméticas, tá? Primeira coisa, quando você digita um cálculo, às vezes você põe lá um cálculo enorme, uma sequência de números e operações aritméticas enorme lá, e o que vai ser feito primeiro? Para vocês saberem, vai fazer primeiro o que está em parênteses. Depois que ele fizer o parênteses, ele vai procurar se tem exponenciação e ele vai fazer as exponenciações, as potências. Em terceiro, ele vai fazer a multiplicação ou divisão. O que tiver primeiro, ele faz. Depois, por último, a adição ou subtração, também o que aparecer primeiro. Bom, agora eu apresento para vocês os operadores relacionais. Já conhece, né? Para que eu uso o operador relacional no meu software, no meu algoritmo? Para comparar valores. Então, eu preciso fazer uma comparação. Então, esses operadores sempre retornam valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, olha aqui, vamos ver aqui, eu tenho sinal aqui, é maior, esse outro sinal aqui é o de menor,
Esse aqui, quando eu uso assim, é maior ou igual, esse é o menor igual, esse eu quero comparar se é igual e aqui comparar se é diferente, tá certo? Aqui eu tenho os exemplos, tá? Esses exemplos aqui, eu coloquei essa tabela, essa coluna aqui, mostrando aqui o resultado se o A, esse A aqui for igual a 8 e para o B igual a 5. Pessoal, então aí vamos comparar, tá? 8 é maior do que 5? Sim, verdadeiro. 8 é menor do que 5? Não, falso. 8 é maior ou igual a 5? Sim, é maior, verdadeiro. 8 é menor ou igual a 5? Não, ele não é menor nem igual, falso. 8 é igual a 5? Não, não é igual a 5, falso. 8 é diferente de 5? Sim, ele é diferente, verdadeiro, tá certo? Outra coisa, a ordem das operações relacionais, de que forma que vai ter? Eu uso, então, o parênteses, tá? Então, para que eu possa estabelecer uma ordem de execução, é importante que eu coloque o parênteses. O parênteses que vier primeiro, então ele vai fazer aquilo. Agora, nós vamos ver os operadores lógicos, tá? Olha lá, você lembra que eu falei do e ou não? Vamos aprender? Os operadores lógicos, eles vão servir para quê? Para que combine resultados. Eu fiz uma comparação e eu quero combinar essas comparações, tá certo? E o resultado dessa combinação de comparação são também lógicos, né? São dados lógicos. Então o resultado é verdadeiro ou falso, tá certo? Então eu vou colocar lá. Vamos conhecer o operador e é quando eu quero combinar uma coisa e outra, tá? E ele só vai ser verdadeiro se essas duas coisas que eu estou combinando for verdadeiro. Se essa expressão é verdadeira e a outra expressão for verdadeira, se as duas forem verdadeiras, então o resultado do e, também conhecido como AND, é verdadeiro, tá? Então é importante a gente saber que esse e também lá nas linguagens de programação, vocês vão ver, são todas em inglês, vai estar AND, tá? Que é o e em inglês, né? A expressão ou, também nas linguagens de programação, é conhecida com OR. Ela quer comparar, se você faz uma comparação, essa comparação ou essa, qualquer uma das duas, se for verdadeira, então o resultado dessa combinação vai ser verdadeiro, tá? Agora, se qualquer uma delas for verdadeira, vai ser verdadeiro, tá certo? Então, para dar falso, as duas tem que ser falsas, tá? O não, né, é quando eu quero negar alguma coisa. A negação em inglês, né, nas linguagens de programação é not, tá? Então, quando eu não quero uma coisa, quando eu uso não, ele vai inverter o valor daquela comparação que eu fiz ou do que eu estou usando, tá? Então, vamos dizer, se isso aqui for verdadeiro, não verdadeiro é o que? Falso, tá? E se isso aqui for falso? Não falso é verdadeiro. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui na tabelinha um resultado aqui dessas combinações, também com os valores A igual a 8 e B igual a 5. Então, vamos lá. 8 é maior do que 5? Sim, verdadeiro. 5 é maior do que 6? Não, falso. Então, ó, se eu tenho verdadeiro e falso, na combinação e, os dois têm que ser verdadeiro para poder dar verdadeiro. Então, como só tem um verdadeiro, então o resultado é falso, tá certo? Aqui, A maior que B, verdadeiro. Ou B
maior do que C, falso. No ou, um só verdadeiro já funciona. Então, ele deu verdadeiro o resultado da combinação. 8 maior que 5, verdadeiro. Não verdadeiro, que pode ser falso, somente falso. Você tem que testar realmente a combinação e tem que tomar muito cuidado na hora que você está elaborando o algoritmo e precisar de uso da combinação. O operador lógico eu uso para combinar comparações. Então eu tenho as comparações que são feitas com os operadores relacionais. E aqui no lógico eu combino essas comparações. Então olha só, aqui é uma comparação. Aqui é outra comparação, e aí eu vou combinar as comparações. No E, todas têm que ser verdadeiras. E no OU, uma só já dá verdadeiro, tá certo? Essa é simples, tá bom? E o não, ele nega o resultado. Então, não verdadeiro fica falso. Simples, tá certo? Bom, agora a gente vai ver as estruturas de programação ou os exemplos só para a gente posicionar aqui o que a gente está aprendendo na aula de hoje. Para vocês terem noção, existem várias estruturas de programação. As principais são essas aqui. A sequência vocês já viram. Desde o primeiro módulo vocês estão vendo sequência. E agora no módulo 5, nós vamos começar a ver aqui a decisão. E no próximo módulo, na próxima aula, nós vamos ver a repetição. Vamos lá? Então aí, ó, essa sequência nós já vimos. O que é a sequência? Aquele passo a passo. Primeiro isso, depois aquilo, depois não sei o quê. A decisão, nós estamos vendo agora. O que ela difere? Eu estou num passo a passo, de repente eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou para cá ou eu vou para lá. A repetição, nós vamos ver no próximo módulo. Fica para o próximo módulo, tá? Mas o próprio nome mostra. Vamos repetir um passo, tá certo? Vamos lá. Então, o que nós vamos ver agora é a decisão. Ou eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra. Vamos lá? Bom, nós temos então as estruturas de decisão. Vamos ver aí? Na maioria das vezes, quando a gente chega num momento no algoritmo que a gente precisa tomar decisão. E aí foi criado essas estruturas para que a gente pudesse tomar essas decisões, né? Eu estou numa linha sequente e de repente eu preciso, dependendo de uma condição que a gente chama, né? De uma condição, eu vou tomar um determinado caminho. Ou eu vou para cá ou eu vou para lá, tá certo? Essas decisões, elas vão interferir no andamento do programa, tá certo? Essas estruturas permitem então que eu implemente o quê? Escolhas durante o programa está sendo executado. Então, olha, se acontecer isso, eu vou para cá. Se não, eu vou para lá, tá certo? Então, a gente vai ver quais são esses comandos de decisão, tá? Os comandos de decisão, ele fazem parte dessa técnica de programação. E ele conduz ao que a gente chama de desvio condicional, tá? Esse desvio condicional também é chamado de salto. Ele pode fazer com que o programa proceda de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? De acordo com o quê? Com a decisão que ele tomou, né, devido a uma determinada condição. As principais estruturas de decisão são o se então, se não e a escolha caso. Então, pessoal, a primeira estrutura de condição que nós vamos ver é a se então, tá? Essa estrutura se, ela vem acompanhada com uma condição. Se essa condição for satisfeita, então eu vou executar um determinado comando que eu queira. Aqui eu tenho um exemplo. Faça um algoritmo que leia duas notas, calcule a média e escreva aluno aprovado, somente se a média for maior ou igual a 5. Simples, né? Mas aí tem uma condição. Eu só vou escrever aluno aprovado se a média for maior ou igual a 5. Então, para isso, eu tenho a estrutura se. Se então, tá certo? Olha lá, ó, se a média for maior ou igual a 5, então escreva na tela aluno aprovado. E fim do se, tá bom? Acabou.
Aqui só para vocês verem o desenho de como funciona isso, né? Para elucidar melhor, né? O fluxograma. Iniciou, entre com a nota do primeiro bimestre, ele vai informar, vai ler, né? Entre com a nota do segundo bimestre, vai ler a segunda nota. Vai ser feito um cálculo da média. A média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aí chega a condição. Aqui é a condição. A média é maior ou igual a 5? O operador relacional. Então, a média é maior ou igual a 5? Verdadeiro. Aluno aprovado. Vai escrever na tela. Terminou, fim. Acabou? Aqui é o fim C e aqui é o fim. Tá certo? Simples assim. Vamos ver como isso fica no Visual G em algoritmo. Vamos lá? Olha só. Então, esse mesmo exemplo do aluno aprovado, né? Lê duas notas, calcula a média, aluno aprovado. Aqui está o desenho que a gente viu no slide anterior, tá? Agora aqui, vamos ver a programação no nosso Visual G, tá? Aqui eu tenho o algoritmo, o nome dele vai ser exemplo C, então. As variáveis, nota 1, nota 2, a média do tipo real. O início lá, vou dar um escreva, entre com a nota do primeiro bimestre. E aí eu vou ler a nota no teclado, né? A nota do primeiro bimestre, a nota 1. Depois eu vou dar um escreva, entre com a nota do segundo bimestre. E aí eu vou dar um leia a nota 2, tá? A média recebe nota 1 mais nota 2 em parênteses, tá vendo? Por que eu pus o parênteses? Porque eu quero que a soma venha antes da divisão. Então, eu preciso que a soma esteja em parênteses, senão ele não vai fazer, ele vai fazer a divisão primeiro, né? Então, para que ele entenda, você precisa colocar o parênteses primeiro, ele vai fazer a soma, depois ele vai dividir, ok? Bom, aí, se a média for maior ou igual a 5, então escreva aluno aprovado. Fim C, fim algoritmo. Simples. Agora a gente vai apresentar um outro exemplo de comando de decisão, que é o se então se não. A única diferença aqui é o comando se não, tá? Se a condição do se não for satisfeita, então ele vai fazer o comando se não, que seria um caso contrário. Assim, caso a condição seja verdadeira, o comando do C, né, da condição verdadeira será executado, caso contrário, o comando da condição falsa será executado. Ok? Então a gente tem um exemplo para tratar melhor isso. Nós vamos pegar o mesmo exemplo e vamos começar a aumentar ele, tá? Então, vamos dizer que temos lá um algoritmo que lê duas notas, calcula a média e escreve aluno aprovado se a média for maior ou igual a 5. Caso contrário, se não for maior ou igual a 5, então, né? Caso contrário, vai escrever aluno reprovado. Olha aí o senão, o exemplo do senão, tá certo? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 5, então, escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado e fim do C, tá bom? Vamos ver agora, aqui nesse exemplo, que eu fiz para vocês, um fluxograma para poder exemplificar melhor, elucidar, né? Um desenho para vocês. Então, primeiro eu inicio, vou pedir entre com a nota do primeiro bimestre na tela, ele vai ler a nota 1, eu vou pedir entre com a segunda nota na tela, ele vai ler a nota 2. Depois vai fazer um cálculo. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá certo? Aqui temos uma condição, a média é maior ou igual a 5? Se der verdadeiro, então vai escrever na tela aluno aprovado. Se der falso, vai escrever na tela aluno reprovado. Fim C, fim do programa, ok? Vamos ver como fica agora no Visual G? Vamos lá. Então, olha só, aqui eu tenho o exemplo do se então se não, tá certo? Ó, já dá pra ver que ele vai para um lado ou vai para outro, né? O se só tem um lado. O se então se não tem dois lados, ou ele vai para cá ou ele vai para lá, tá certo? Essa é a diferença.
Então vamos ver aqui como que ficaria esse exemplo no Visual G. Temos lá, algoritmo, exemplo sem então se não, o nome dele. Vamos ter as variáveis nota 1, nota 2 e média do tipo real. Vamos ter aqui o início e vai escrever na tela, entre com a nota do primeiro bimestre. Leia do teclado a nota 1. Aí escreve na tela, entre com a nota do segundo bimestre. Aí vai ler do teclado a nota 2. Média, recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Se a média for maior ou igual a 5, então vai escrever na tela aluno aprovado. Se não, vai escrever na tela aluno reprovado. Fim do C e fim do algoritmo. Simples? Simples, simples mesmo. Pessoal, outro C que nós temos é o C encadeado, tá? Que é isso? A gente pode ter uma condição e dentro dessa condição ter outra condição e dentro dessa condição ter outra, quantas forem necessárias para comparar situações e gerar um resultado, tá? De programação. Então veja só, a gente chama isso de ser encadeado. Então eu tenho uma condição e dentro dela eu tenho outra condição, tá? Então vou crescer um pouquinho mais o exemplo que a gente já vinha fazendo do aluno aprovado ou reprovado, tá? Então vamos dizer agora que nosso exemplo é o seguinte: faça um algoritmo que leia duas notas, calcule a média e escreva aluno aprovado se a sua média for maior ou igual a 5. Caso contrário, verifica, vai mudar aqui, ó. Caso contrário, verifica se a média é maior ou igual a 3. Se sim, escreva aluno de exame. Caso contrário, ele continua aqui, ó. Caso contrário, escreva aluno reprovado. Olha aí. Então, como que fica isso, né? Se a média for maior ou igual a 5, então vai escrever na tela aluno aprovado. Se não, se ó, outra condição, aqui eu tenho outra condição, tá certo? Se média maior ou igual a 3, então escreva aluno de exame. Se não, escreva aluno reprovado, tá certo? Fim C, tá? Aqui eu vou mostrar então também para vocês como fica o desenho disso para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então iniciou o programa. Eu vou pedir na tela, entre com a nota do primeiro bimestre, vai ler a nota do teclado, nota 1. Vou pedir na tela, entre com a nota do segundo bimestre, vai ler a nota 2. Aí, vamos fazer um cálculo. A média recebe nota 1 mais nota 2 e depois eu divido por 2. Aqui vem a primeira condição. A média é maior ou igual a 5? Se for verdadeiro, vai escrever aluno aprovado, fim C. Se for falso, essa condição, vai fazer outra condição. Média maior ou igual a 3, se for verdadeiro, vai escrever aluno de exame, fim C. Se não, se for falso, vai escrever aluno reprovado e fim C. Ok? E fim, tá certo? Simples assim. Agora vamos ver no Visual G. Bom, então agora a gente mostra para vocês como fica no Visual G, tá? Aqui eu tenho o desenho que vai ser usado para vocês poderem comparar, né? Aqui o texto do exemplo e aqui o nosso Visual G, o algoritmo pronto. Vamos lá? Algoritmo, o nome dele, exemplo se encadeado. Variável, nota 1, nota 2 e média do tipo real. Vou iniciar, vou escrever na tela, entre com a nota do primeiro bimestre. Vou ler do teclado a nota 1. Escrevo na tela, entre com a nota segundo bimestre. Vou ler do teclado a nota 2. Vou fazer o cálculo aqui, média, recebe nota 1 mais nota 2, somo o que está em parênteses primeiro e depois eu divido por 2.
média for maior ou igual a 5, então eu vou escrever na tela aluno aprovado. Se não, eu vou fazer outra comparação aqui. Se a média for maior ou igual a 3, então eu vou escrever na tela aluno de exame. Se não, eu vou escrever aluno reprovado. Olha aqui que interessante, gente. Aqui eu tenho fim C que fecha esse C. E aqui eu tenho fim C que fecha esse C. Tá bom? Então, todo comando, quando eu inicio ele, eu tenho que fechar. Bom, tem o fim do algoritmo aqui também, né? Que inicia e finaliza. Inicia aqui e finaliza aqui. Ok, pessoal? Bom, vamos continuar. Essa é a última estrutura de decisão que nós temos, que ela chama escolha caso. A estrutura de decisão escolha caso é usada para você ter vários resultados diferentes. Você conseguir tomar várias decisões. Ou eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? Eu tenho várias decisões aí, né? Aqui o valor de uma variável é verificado e você compara esses vários casos que essa variável pode ter, tá? Uma expressão também pode ser comparada aqui, tá? Para cada caso é executado um comando e gera resultados diferentes. Então vamos ver o exemplo aqui. Olha lá, faça um algoritmo que leia um número de 1 a 3 e escreva o número por extenso, tá? Então olha só. Eu vou escolher um número, caso seja 1, eu vou escrever por extenso 1. Simples assim, tá vendo? Aqui o exemplo que eu pedi, eu desenhei ele para vocês verem como que fica, tá? O escolha caso. Então iniciou, pediu na tela, digite um número, leu um número, aí ele vai comparar, agora é decisão, né? Ele vai comparar um número. Olha lá, ele vai fazer comparação com todos os resultados que eu quero, né? No caso de 1 a 3, né? Então eu vou falar, o número é igual a 1, se for verdadeiro vai escrever 1, se for falso ele vai continuar. O número é igual a 2, se for verdadeiro ele vai escrever 2, se for falso ele vai continuar. O número é igual a 3, se for verdadeiro ele vai escrever 3, se for falso ele vai continuar. Qualquer outro caso que não seja 1, 2, 3, ele vai escrever a opção inválida, tá certo? Depois que ele escreve na tela, verifique que ele sai todos eles do caso, do escolha, tá? Aqui é o fim escolha, tá? Então, depois do fim escolha vem o fim. Só uma coisa para vocês se atentarem. Vamos dizer que a pessoa digitou o número 1. Aqui ela digitou 1, aí a decisão, um número. O número é igual a 1, se deu verdadeiro, ele vai escrever 1 na tela e ele já vai para o fim da escolha e fim. Ele não vai continuar aqui, tá? Então, por isso que fala que a decisão, ele toma caminhos diferentes dentro do seu programa, do seu algoritmo. Se vamos dizer que a pessoa digitou 3, então ele vai fazer esse caminho. Não é 3, aí ele vem para cá, desce aqui e vai lá, tá certo? Então, a gente tem que entender isso, que dependendo do dado que foi informado, a decisão dá resultados diferentes. Mesmo nos outros casos de decisão, isso também acontece. Se ele segue um caminho, ele não vai seguir o outro. E ele vai fazer aquele caminho, ele vai percorrer o caminho conforme o dado que a pessoa informou lá no teclado, tá bom? Vamos ver como fica esse exemplo do escolha no Visual G? Vamos lá? Olha só, aqui a gente tem então o exemplo que a gente viu lá desenhado aqui do lado, ó, tá vendo? Tá aqui. A gente tem aqui a escrita dele, né? O texto. E agora a gente vai ver aqui o algoritmo que a gente criou no Visual G, tá bom? O nome do nosso algoritmo vai chamar escolha caso, um exemplo, né? Variável, número do tipo inteiro. Iniciou o algoritmo. Vou escrever na tela, digite um número. Vai ler no teclado o número. Aí eu vou fazer escolha, número. Caso for 1, vou escrever 1. Caso for 2, vou escrever 2. Caso for 3, vou escrever 3. Outro caso,
vou escrever número fora do intervalo. Fins de escolha, fim do algoritmo. Uma coisa que eu queria mostrar é aqui, ó, o escolha e o fim de escolha, tá certo? E aqui o que cada caso trata, tá? E aqui o início e o fim de algoritmo. Uma outra coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Quando a gente faz um programa, para facilitar a nossa leitura, a gente às vezes dá um espaço para entender que um comando está dentro de outro. Então vamos dizer, eu tenho um comando aqui de início e de fim. O que está dentro dele eu dou um espacinho, ó. Tá vendo? Que eu dei um espacinho. Para entender que esses comandos estão dentro do início e fim. Todos estão dentro, né? Mas é importante que a gente entender aqui, ó, que eu tenho um outro comando aqui, o escolha, né? Ó. Esse espacinho que eu tô dando, eu tô informando que esses comandos aqui, caso, outro caso, tá dentro do escolha, tá certo? E olha só, eu tenho outro comando, caso, eu dou um espacinho para dentro aqui para dizer que esse comando escreva tá dentro do caso 1, tá certo? E assim por diante. Os outros também estão dentro do caso. Cada um está dentro do seu caso. Dessa forma, para o programador fica muito mais fácil de ler o texto, o seu algoritmo, porque ele entende que uma coisa está dentro da outra, daquele comando, que nem a variável mesmo aqui, ela está dentro desse comando var, ok? Então é dessa forma que a gente costuma fazer na programação. E isso chama-se indentação. Procura usar isso nos seus algoritmos para facilitar o entendimento. Agora que a gente está começando a aprender outros comandos, no caso C então C não, e o escolha caso, então é importante a gente trabalhar com indentação, né, com esses recuos, esses espaços, para a gente entender como que o nosso algoritmo está sendo escrito, para facilitar, tá bom? Bom, é isso. Primeiro, faça um algoritmo que lê os valores ABC e imprima na tela se a soma de A mais B é menor que C. Então você vai somar A mais B, né? Você vai ler os três valores, vai somar o A mais B e aí vai comparar. Essa soma é menor do que C? Tá certo? Então vamos dizer que você leu o A vale 1, o B vale 1 e o C vale 5. Você somou esses dois e deu 2. A soma desses dois é menor que C? É. Aí você vai imprimir que a soma de AB é menor do que C. Simples, vai escrever um texto na tela. A soma de AB é menor do que C. Tá bom? Simples assim. O segundo exercício vai fazer um algoritmo que vai ler dois números e mostrar os números em ordem crescente. Então vamos dizer que ele vai ler 5 e 3. Ele vai ter que escrever 3 e 5, tá certo? Em ordem crescente, tá? Faça um algoritmo, o terceiro aqui, ó, faça um algoritmo que lê uma letra e informa se a letra é vogal ou consoante. Então vamos dizer que ele leu a letra B, tem que escrever na tela consoante. Se ele escreveu a letra O, tem que escrever na tela vogal. Vamos lá? Bom, então a dica é, o primeiro exercício é C, é um exemplo de C. O segundo você vai usar C não, e o terceiro você usa escolha. Fica a dica aí, faça os exercícios, que daqui a pouco eu vou corrigir. Abraço! Bom, pessoal, então vamos fazer aí o primeiro exercício. Então vou colocar lá, lista 8, exercício 1.
variável que eu tenho, né? Sempre dou um espacinho aqui, ó, lembra? Variável que eu tenho é A, B, C, e eu vou criar uma variável chamada soma, tá? Porque eu vou somar A e B, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Inteiro. Posso fazer sem ela? Pode, quem? Mas eu faço porque didaticamente é melhor. Olha só, eu vou iniciar, então vamos lá. Vou escrever na tela, vou dar esse comando L aqui, ó, escreval, ele escreve na tela e pula a linha, tá? Só para vocês saberem, escreve na tela e pula a linha. Então olha só, escrever na tela, digite um número para A. Aí eu vou, leia A. Aí eu vou colocar aqui, ó. Digite um número para B. Aí eu vou ler o B. Depois eu vou colocar aqui, ó. Copiou e colou, né? Digite um número para C. Aí você coloca um número para C. Então eu li as três variáveis, agora eu vou fazer o cálculo, que é a soma. A soma recebe A mais B, não é isso? E agora o grande momento, que é a decisão que nós vamos tomar. Se, olha lá, coloca entre parênteses a decisão, a condição, tá? Se soma, não é? A soma de A com B, né? Se soma for menor do que C, então escreva soma de AB, de A com B, é menor do que C. Tá certo? Simples assim. Olha lá, vou finalizar fim C, tá? Ó, sempre prestando atenção aqui, ó, na indentação, ó. O comando que tá dentro do C, ó, ele tá aqui, ó, com espacinho, tá certo? Para o seu algoritmo ficar mais legível, tá? Alguns espaços é interessante, ó, colocar uns enter aqui, né? É importante para poder facilitar a leitura de quem tá lendo, tá bom? Bom, é isso. Primeiro exercício. Vamos ver se está executando. Um número para A, vou digitar 2, um número para B, 3, dá 5, né? E o C é 8, ele vai ter que entrar dentro da nossa decisão lá, ó. Soma de A com B é menor do que C. Temos que testar ele não entrar. Ele não entrando. Então eu vou digitar 5, 6 dá 11 e aí eu vou digitar 2 aqui, ó. Ele não vai fazer nada, tá bom? Simples assim. Ok? Vamos lá? Próximo. Bom, o segundo exercício é para fazer um exercício que lê dois números, né? E coloca ele em ordem crescente. Vamos ver? Simples, ó. Aqui nas variáveis, né? Eu vou colocar aí dois números, né? Eu vou colocar aqui x e y, tá bom? Do tipo que inteiro. Um nome qualquer de variável, tá? Podia ser número 1, número 2, não tem problema. Vamos começar aqui, ó. Escreva na tela. Digite
E aí eu vou ler X. Digite outro número. Aí eu vou ler Y. E agora eu vou tratar da decisão. O que eu tenho que escrever? O número em ordem crescente. Tem duas opções, não é? Ou eu escrevo X e Y, a ordem, né? Tão simples porque são duas variáveis, né? X e Y, ou eu escrevo Y e X, depende do que a pessoa digitou, né? Então são essas duas situações. Vamos dizer que a pessoa digitou aqui o número 1, só para a gente pensar, né? Vamos dizer que a pessoa digitou no X1 e no Y2. Então vai ter que escrever XY, não é isso? Vamos dizer que a pessoa digitou no X 3 e no Y2. Então vai ter que escrever Y, que é 2 primeiro, e depois X, que é 3. Tá certo? Na ordem crescente, 2, 3. Tá certo? Bom, então agora o grande momento é o momento da decisão. Então aqui, ó, se X for menor do que Y, então se ele for menor, escreva, que é nessa ordem, menor, maior, né? X, Y. Se não, escreva Y, X. E aí, o fim C. Tá? Simples assim, vamos lá? Então, o primeiro número, vamos exercitar ele entrar nesse primeiro aqui, ó, X menor que Y. O primeiro número é X, que eu tô lendo, né? Então, vou colocar lá 1, 2. Vamos ver se ele traz em ordem crescente. Trouxe, ó, 1, 2. Agora vamos fazer um número diferente agora, maior e depois o menor. Vamos ver se ele traz em ordem crescente. Aí tem que fazer o Y primeiro, depois o X, né? Vamos lá? Vamos ver o que ele faz. Olha lá, o Y e X, 2, 8. Trouxe em ordem crescente. Ok, pessoal? Então essa é a resolução do segundo exercício. Vamos para o próximo. Bom, então o terceiro exercício, lista 8, exercício 3. Ele quer que eu leia uma letra e informa se é vogal ou consoante, né? Então vamos fazer aqui uma variável letra. Letra do tipo quê? Caractere, tá certo? Eu vou iniciar aí o nosso programa escrevendo na tela para ele digitar a letra. Opa. Digite uma letra. Vai ler a variável letra. E agora vem o comando de decisão. E aí? Que comando que é esse? Eu falei para vocês, faça com escolha. Por quê? O escolha eu posso fazer casos diferentes aí, né? Para cada caso, né? Então eu posso ter vários casos, tá? Então caso for A, caso for B, caso for C, caso for D, né? Eu vou fazer um pouquinho mais simples aí, né? Então eu vou escrever assim, ó, escolha
letra, e vou colocar o caso aqui dentro, ó. Importante já dar o comando de finalização do comando escolha, tá? Ó. Até o fim C, é sempre bom já dar o comando e você põe lá dentro o que você precisa. Então, caso... vou colocar as vogais primeiro. For A, ou E, ou I, A, E, I, O, U. Caso for A, E, ou U, eu vou escrever na tela vogal, ó. Vogal. E aí eu vou fazer outro caso. Caso... Fica um pouco extenso aqui, gente, mas eu vou fazer rapidinho. B... Vou passar no vídeo. Fazer rapidinho aqui.